a história do computador. Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje vamos conhecer a história de um aparelho muito importante na vida de inúmeras pessoas. Mas antes, se você for novo aqui no canal, já se inscreve gostando do vídeo, deixe seu like, pois ele me ajuda muito. Nos últimos 40 anos, os computadores evoluíram desempenhando as mais variadas funções, se tornando cada vez menores, leves e eficientes. Mas vem cá, você sabe quem inventou o computador? Sabe quando e para que ele foi criado? As origens da computação. O computador teve vários inventores ao longo da história e ele nasceu da necessidade humana de realizar cálculos de forma rápida e precisa. 7.000 anos atrás. Ao contrário do que parece, a computação começa mais de 7.000 anos atrás com as primeiras calculadoras, dentre elas o ábaco, utilizado por muitos povos da antiguidade. 1500 a.C. O ábaco era utilizado para cálculos cotidianos, principalmente no comércio e na construção civil. Seu primeiro registro remonta-se com 1500 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia. Evolução das calculadoras. Régua de cálculo. Durante o Renascimento, após a Idade Média, o ábaco recebeu uma atualização com a régua de cálculo criada pelo padre inglês William Tree. Essa espécie de tabela era utilizada para a realização de multiplicações muito grandes. Máquina de Pascal. Em 1642, o matemático francês Blaise Pascal desenvolveu a primeira calculadora mecânica da história, a máquina de Pascal. Seu funcionamento era baseado no uso de rodas interligadas que giravam na realização dos cálculos. Calculadora de Garfield. Em 1672, o alemão Garfield conseguiu criar uma calculadora que efetuava a soma, divisão e raiz quadrada. Os primeiros computadores programáveis. Já em 1801, o costureiro Joseph desenvolveu terra programável que na sua indústria têxtil cortava tecidos de forma automática, sendo previamente programado. Em 1837, Babbage lança sua máquina analítica utilizando os conceitos de TIR programável. Então aqui temos o primeiro aparelho de computação que pode ser programado. Inclusive a sua programadora será a britânica Ada Lovelace, que tem vídeo aqui no canal. Então é bom dar uma conferida. A lógica binária de Boole. Outro ponto importante na indústria da computação é a criação da teoria de Boole. Em 1847, George Boole desenvolveu um sistema lógico que reduzia a representação de valores com dois algarismos. O número 1 tem significados positivos como ativo, ligado, existente, verdadeiro. O número 0 representa o inverso, o oposto, inativo, desligado, inexistente, falso. A era dos computadores mecânicos. Entre o fim do século XIX e início do século XX, vários computadores mecânicos foram desenvolvidos e, com o passar do tempo, componentes eletrônicos foram desenvolvidos e incorporados aos projetos. A Segunda Guerra Mundial foi um grande incentivo ao desenvolvimento da computação, visto que as máquinas estavam se tornando úteis na desencriptação de mensagens de inimigo e criação de armas mais inteligentes. Computadores da Segunda Guerra Mundial. Mark I, 1944. Entre os projetos que mais se destacaram está o Mark I, desenvolvido em 1944. O Colosso, 1946. O Colosso de 1946, criado por Alan Turing, foi fundamental para decifrar códigos nazistas durante a guerra. O início da computação moderna. A partir daí entra em cena a computação moderna com o uso de componentes digitais. Em 1946 foi lançado o ENIAC, desenvolvido por John Ectael e Joe Macaulay. A maioria das operações ocorriam de forma digital através do painel de controle. Essa máquina tinha aproximadamente 25 metros de comprimento por 6 de altura, pesando 30 toneladas. Era gigante. A era dos supercomputadores. O IBM 7030, também conhecido como STRET, foi supercomputador desenvolvido pela IBM. Seu tamanho era bem menor do que seu antecessor, custando aproximadamente 13 milhões de dólares. Essa máquina executava cálculos em microsegundos. Nesse momento, várias linguagens foram desenvolvidas para computadores, como a Fortran, COBOL e Algo. IBM 36091, revolução no armazenamento.
Em 1967, a IBM lançou o IBM 36091, máquina que trabalhava com discos e fitas de armazenamento, além de emitir resultados em papel, sendo também um dos primeiros a permitir programação da CPU por microcódigo. O nascimento dos computadores pessoais. 1976. O Apple I foi lançado em 1976, sendo considerado o primeiro computador pessoal. 1979. O Apple II, lançado em 1979, era ainda menor do que seu antecessor. 1983. Nessa mesma linha, computadores como o Lisa de 1983, 1984 e o Macintosh de 1984 foram os primeiros a usar mouse e ter interface gráfica como conhecemos hoje. A ascensão da Microsoft. Com o enfraquecimento da Apple, a Microsoft se torna líder de mercado na década de 90. Windows 95 revolucionou a interface gráfica para usuários domésticos. Windows 98 melhorou a integração com a internet e multimídia. Windows XP, um dos sistemas operacionais mais populares da história. A era moderna dos computadores. Dos anos 2000 para cá, os computadores ficaram menores, mais leves, com memórias maiores, processadores cada vez mais rápidos e tendo as mais variadas funções para pessoas e profissionais. Afinal, ele é usado profissionalmente e também para o entretenimento e informação. Enfim, para tudo, computadores de bolso. Com o avanço tecnológico, temos inclusive computadores de bolso como tablets e smartphones, mas isso aí já é assunto para outro vídeo. Inclusive tem aqui no canal um vídeo sobre a história do celular. Vou deixar linkado aqui na descrição. O impacto do ábaco na antiguidade. Comércio. O ábaco era fundamental para comerciantes realizarem cálculos de vendas e trocas na antiguidade. Construção civil. Arquitetos e construtores utilizavam o ábaco para calcular dimensões e quantidade de materiais. Educação. O ábaco também era uma ferramenta de ensino para as novas gerações aprenderem matemática. A contribuição de Ada Lovelace. Ada Lovelace foi a primeira programadora da história, trabalhando com Charles Babbage na máquina analítica. Ela escreveu o primeiro algoritmo destinado a ser processado por uma máquina, visualizando o potencial dos computadores, além dos simples cálculos matemáticos. Como mencionado anteriormente, há um vídeo específico sobre ela aqui no canal que vale a pena conferir. Alan Turing e a computação na guerra. Máquina de Turing. Conceito teórico que estabeleceu as bases da computação moderna. Quebra de códigos. O trabalho de Turing na desencriptação de mensagens nazistas foi crucial para a vitória dos aliados. Teste de Turing. Propôs um método para determinar se uma máquina pode pensar, fundamental para o desenvolvimento da inteligência artificial. A revolução das linguagens de programação. Fortran, 1957. Primeira linguagem de programação de alto nível amplamente utilizada, especialmente para cálculos científicos e de engenharia. COBOL, 1959. Desenvolvida para aplicações comerciais e de negócios, ainda é utilizada em sistemas bancários e governamentais. ALGOL. Influenciou o design de muitas linguagens subsequentes e introduziu conceitos importantes de estruturação. A evolução do armazenamento de dados. Cartões perfurados. Primeiros métodos de armazenamento de programas e dados. Fitas magnéticas. Utilizadas nos computadores IBM 36091 e outros da época. Discos rígidos. Permitiram acesso mais rápido e maior capacidade de armazenamento. Memória flash. Revolucionou a portabilidade e velocidade de acesso aos dados.